Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sábado, 16 de dezembro, são 4 horas e 53 minutos, aleluias, 24 graus nessa madrugada aqui, nessa cidade. Eu não sei se esse termômetro, se esse negócio está certo, porque o calor está intenso. Foi avisado que vai ter uma onda de calor, né, em Minas, estado de São Paulo, Bahia, que é possível chegar até mais de 42 graus, né? Mas debaixo da potente mão e graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós superamos isso tranquilo. Bom, eu tenho um assunto aqui hoje de manhã. Eu estava orando agora nesta madrugada. Deus sempre me desperta esse horário, 10 para as 4 horas. E é um horário, até o título dessa live, desse vídeo que nós fazemos é Madrugada com Deus. Eu gosto da madrugada com Deus. A fila é menor. Mas como eu disse, eu estava ali orando, intercedendo, e pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. E Deus colocou no meu coração Salmo 73. Eu até disse que ia fazer uma sequência de 1 Pedro, mas eu vou me manter no Salmo até esse fim de ano. Deus está no controle. O que Ele me faz lá, eu faço. Salmo 73 é um conselho, é um alerta para você e para mim. Eu posso até colocar nesse título de hoje, dessa mensagem, alerta, um alerta para mim e para você. Eu vou ler somente o primeiro e o segundo versículo e o último. Esse salmo, ele tem 73, ele tem 28 versículos. E o 73 diz assim: quanto a mim, porém, versículo 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os meus pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, que me acompanha, que está comigo nessas madrugadas, nesses clamor da madrugada. Asaf, esse salmo é salmo de Asaf. Ele teve uma experiência e ele conta aqui nesse salmo essa experiência para nós, a experiência que ele teve. Por que eu disse um alerta? Porque é um alerta, é um despertamento para mim e para você, que há uma possibilidade muito grande, muito remota, há uma possibilidade do momento em que nós vivemos aqui na face dessa terra, nós que escolhemos, você que escolheu servir ao Senhor, você que ainda não escolheu, que vai escolher servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso aqui é um alerta, porque muitas das vezes, irmãos, meu amigo, minha amiga, nós confiamos em nós mesmos. Um momento de vacilo, um momento de distração da nossa vida, nós às vezes olhamos através da nossa atitude, do que nós estamos passando, nós olhamos
pelo que está acontecendo com o ímpio, nós olhamos pelo que está acontecendo com aquele que não serve a Deus, e às vezes isso traz para nós uma consequência muito grande, igual já trouxe para muitas pessoas. Ele fala aqui, quanto a mim, ele está falando sobre ele. Ele está falando dele. Ele está falando, Asaf está falando da vida dele, do que aconteceu com ele, que é o que pode acontecer contigo e pode acontecer comigo, se nós não vigiar nessa situação. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os meus pés. Tá aqui, ó. Não sei se está dando para você ver, Salmo 73, versículo 2. Ele está dizendo que quase desvalaram os pés dele. Quase vacilaram. Quase desviaram. Quase tropeçou. São várias palavras que nós encaixamos nessa palavra desvalaram, porque é uma palavra que traz um quase que derrubou ele, um quase que levou ele a desistir de seguir, de continuar o evangelho, de continuar como cristão, como aquele que escolheu servir ao Senhor. Esse quase dele foi um quase que, se ele não no percurso dessas imaginação e pensamento, se ele não voltasse à normalidade dele, ele teria se desviado. Ele falou que quase, e esse quase, ao meu entendimento, pelo dicionário, pela lógica, esse quase, a pessoa tá mais para cair do que para permanecer de pé. Então, existe uma situação. Eu não tenho condições agora, hoje, nesse momento, de falar a respeito, detalhe por detalhe, versículo por versículo, do que tem registrado aqui nesse Salmo 73. Mas você lê na tua casa, mas lê com atenção, presta atenção, versículo por versículo, vai pedindo o Espírito Santo de Deus para te orientar, porque eu vou falar aquilo que me cabe falar, aleluias, pelo Espírito Santo eu vou falar, explicar por quê que ele teve essa atitude, por que ele falou, tem um motivo por que ele falou que quase os pés dele se desvalaram, aleluias. Ele, aqui no versículo 3, ele fala assim, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então, a resposta da pergunta, a resposta da fala dele no versículo 2, está no versículo 3 a seguir, né? Pois eu invejava. Eu acredito que ele tirou os olhos dele. Ele tirou os olhos dele de dentro da normalidade dele como cristão, a situação financeira dele, pelo que eu entendo, é que não era muito das boas, era estável, quem sabe, né? Boa aos olhos de quem tem muito financeiramente. Não sei, eu acho que você está entendendo. Então ele fala aqui, pois eu invejava os arrogantes. Inveja, irmãos. Inveja, ela não cabe nem a mim, nem a você. Eu não estou falando aqui só para cristão. Eu não estou falando aqui só para aquele que levantou a mão um dia
com um apelo de uma boa pregação e aceitou Jesus Cristo como Salvador, não. Eu estou falando aqui para macumbeiro, eu sei que macumbeiro, eu sei que bruxo, eu sei que espírita, eu sei que outros de outras seitas como Xixinoe, etc., vai ouvir essa palavra. Eu estou falando aqui para pessoas de várias qualidades religiosas. Porque a inveja, ela não cabe a mim e a você. A inveja, irmão, minha irmã, a inveja é uma parte de fraqueza da vida da pessoa. A inveja é algo que a pessoa tem como fraqueza, né? É a pessoa que não é capaz de fazer. A inveja ela cabe na vida de uma pessoa que não tem foco para vencer ele mesmo. Ele não confia nele mesmo, nem espiritualmente, nem profissionalmente, ele não confia nele. Porque a pessoa, quando tem inveja, é porque ele não tem uma dinâmica, ele não tem uma boa administração, ele não tem como ele progredir, ou ele não se conforma com o que ele tem. Talvez essa palavra conformidade, ela se coloca melhor nessa causa. Porque o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos conter com aquilo que nós temos. Porque se você não se conter com aquilo que você tem, talvez você não nasceu para ser rico, talvez você não nasceu para ser milionário, talvez você não nasceu para ser um Silvio Santos da vida, para ser não me lembro agora o nome daquele homem, daquele senhor lá, dos computadores, dessas coisas aí. Eu não me lembro o nome dele, fugiu o nome dele, o cara é milionário, né? Tem gente que começou vendendo banana e hoje é empresário de alto escalão, como aquele cara da Colgate que começou sem nada e hoje é um super bilionário. Querido, nós temos que nós temos que contentar com aquilo que Deus nos proporcionou até hoje, não é? Nós temos que fazer a nossa parte. Deus, ele fala, depois eu vou falar sobre esse assunto no Salmo 37. Então, quando entra a inveja, igual entrou em Asaf por um segundo, irmãos, por um minuto começou a olhar a vida do outro, a invejar a vida do outro, porque o outro tinha, porque o outro prosperava, porque o outro não servia a Deus, mas tinha isso, tinha aquilo outro, e tinha aquilo outro, e foi prosperando, e Asaf foi olhando aquilo ali, e foi imaginando, e o inimigo foi aproveitando da situação, porque o inimigo, meu irmão, meu amigo, ele aproveita da situação para colocar na nossa mente que nós não somos nada que servir e seguir assim a Jesus Cristo como Senhor e Salvador é balela, é errado, porque a gente não cresce, a gente não prospera, a gente às vezes vive doente, às vezes vive naquilo outro. Querido, eles esquecem de uma coisa. O diabo, ele põe isso na cabeça sua, como pôs na cabeça de Asaf e põe na minha, é porque o diabo, ele já perdeu, ele é um perdedor, ele já perdeu vida eterna com Cristo. E essa vida eterna com Cristo, ela está proporcionada para você e para mim, porque o inimigo das nossas almas foi expulso do céu. Então o trabalho dele na terra é colocar na sua e na minha mente que nós somos incapazes, que nós não temos condições, que nós não vamos vencer, que nós somos uns miseráveis, uns pobretão, que o ímpio tem, que o outro tem casa, que o outro tem casa com piscina, que o outro tem carro do ano, que o outro tem isso, que o outro tem dinheiro no banco, que o outro vive uma vida regalada. Meu irmão, minha irmã, não é nada disso não, né?
Asaf, ele teve esse problema, mas ele reconheceu imediatamente. Porque o que o inimigo quer? O inimigo planta aqui, que a nossa guerra é na mente, e depois desce para o coração, e depois que descer para o coração, meu amigo, você quer colocar em prática. Por que muitos estão desviados? Por que muitos estão afastados dos caminhos do Senhor, viraram morador de rua, viraram andarilho, estão morando na sarjeta, outros vivem perturbados pela rua fora. Por quê? Porque deixou o diabo armazenar, criar uma fortaleza na mente deles, desceu para o coração e eles colocaram em prática, né? Começaram a desejar, a colocar dentro deles tudo enquanto de imperfeição e esqueceram da palavra de Deus que nos sustenta. Por isso que eu falo, irmãos, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Leia a Bíblia tem resposta para tudo, a Bíblia tem conforto. Por que a palavra de Deus, o Senhor diz para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta? Porque somente a graça abundante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão, é que vai nos confortar na dor, na tristeza, na pobreza, na dificuldade. É a graça do Senhor que vai nos confortar e nos fortalecer. Então, Asaf, ele reconheceu que ele estava tendo inveja do outro. E isso não cabe nem para mim, nem para você, nem principalmente para cristão. Aí no versículo final aqui, para encerrar, ele fala assim, versículo 28. Ele fala assim, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Olha que lindo. E sabe o que chama isso, irmão? Reconhecimento. Reconhecer que Ele é na sua vida. Reconhecer que Ele é em todos os seus caminhos. Reconhecer que Deus é Ele na dificuldade, na tristeza, na angústia, na bonança. É Ele. É reconhecimento. Asaf, depois de todo aquele transtorno de pensamento, de acusações, de inveja que tentou entrar na vida dele, ele reconheceu. Quanto a mim, ele fala dele mesmo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O melhor, irmão, meu amigo, minha amiga, é estar junto a Deus. O melhor é reconhecer o Senhor na sua situação, nos seus caminhos, na sua vida, na sua enfermidade. O melhor é estar junto de Deus. Porque você estando junto de Deus, você tem 100% de garantia de herdar a vida eterna. Amém? Vamos orar. Eu tenho certeza que você entendeu a palavra. Vamos orar. E o demais, o Espírito Santo nos orienta e nos capacita. Senhor, nosso Deus e Pai, toda honra, toda glória, toda adoração pertence a Ti. Eu te agradeço, Pai querido, por esta madrugada. Eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço por esses minutos de poder compartilhar a palavra do Senhor com esse amigo, com essa amiga, com esse irmão, com essa irmã. Eu te agradeço, Pai querido, por essa família, desse irmão, dessa irmã. Deus, faça um milagre na mente dessa pessoa nesta manhã. Liberta das drogas, liberta do alcoolismo, liberta das perturbações. Limpe e purifique essa mente, Pai querido, que o inimigo das nossas almas tem tentado plantar uma fortaleza de mentira, de engano, para que essa pessoa seja um fracassado, Pai. Eu repreendo esse demônio, eu repreendo esse Satanás agora em nome de Jesus Cristo. Diabo da separação, diabo que está entrando, demônio que está entrando, eu sou contra ti, o Senhor é contra ti. Demônio da separação, do divórcio, que entra nos lares para destruir, que entra na vida da pessoa para levar ele ao alcoolismo, às drogas,
para levar ele à criminalidade, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. E declaro sua família liberta, declaro você liberto, declaro, aleluias, a vitória do Senhor, o despertamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo para mim e para a sua vida. Amém, meu irmão? Recebe essa palavra, recebe a promessa de Deus para esse fim de ano na sua vida, que Deus vai te abençoar, que os seus sonhos vai ser realizado e que você vai dar a volta por cima, em nome de Jesus, como Asaf deu. Amém? Um abraço, né? Eu desejo para você um ótimo fim de ano, um ótimo final de semana, abençoadíssimo. Que Deus seja na sua vida, que você começa a refletir nesse Salmo 73. Olha, analisa, reflete, larga, não deixa inveja, não cabe a você e nem a mim. Pede a Deus inteligência, sabedoria para nós ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Compartilha esse vídeo com teu amigo, com tua amiga, com teu grupo, compartilha, porque ele vai ser bênção na vida de muitas pessoas, amém? O meu abraço para todos aqueles que me ouvem, que Deus abençoe vocês poderosamente. São 5 horas e 17 minutos, amém.